Olá, gente. Essa aqui é uma videoaula completa de pintura a óleo. A gente vai fazer uma pintura a óleo dessa imagem aqui, certo? Do início ao fim. Então eu vou mostrar os materiais, vou mostrar todo o processo e a gente vai reproduzir essa pintura. É uma pintura digital, não feita do tradicional, mas a gente vai fazer a reprodução dessa pintura no tradicional, na pintura a óleo, tá? Essa videoaula aqui que eu vou fazer, ela é tanto para iniciante como para quem já sabe pintar, já pinta há algum tempo, tá? Eu vou mostrar o processo que eu uso para fazer minhas pinturas. Então, espero que vocês gostem. E eu garanto, se vocês seguirem o passo a passo que eu vou fazer aqui, vocês vão se surpreender com o resultado. Eu vou começar mostrando a lista de materiais que a gente vai precisar. O meio que eu vou utilizar é uma folha de papel mesmo, que se vocês perceberem aqui, ela está um pouco refletindo a luz aqui, né? Porque eu passei uma camada de cola em cima, tá? Misturado com um pouco de tinta. Depois eu faço uma videoaula específica como preparar, né, uma superfície para a gente pintar. E para estudo eu uso superfície de papel mesmo. Esse aqui é um papel um pouquinho mais grosso, mas serve para papel normal também. Esse aqui é um caderno de desenho, né? Mas, enfim, pode ser qualquer papel. Você prepara a superfície e dá para estudar em cima dele. Óbvio, se você for fazer uma pintura com o intuito de enquadrar e colocar na parede, compra uma tela, né? Uma telinha aí, você pinta, faz o processo do início ao fim para colocar a moldura e ficar tudo bonitinho. Beleza? Vamos agora para os materiais que eu vou utilizar nessa pintura. Então vamos lá, materiais. Primeiro de tudo, pincéis. Eu vou usar 2 pincéis aqui, certo? Um pincel chato número 4, que é esse aqui. Essa marca aqui é Van Gogh, mas tem marcas mais baratas, tipo Keramink ou algo do tipo. Eu não recomendo alguma marca muito inferior, né? Não recomendo Kondo, Tigre, esse tipo de coisa, porque geralmente as cerdas são muito moles e não é o ideal para pintura a óleo, tá? Então você quer uma cerda, deixa eu ver se consigo pegar aqui. Você quer uma cerda um pouquinho mais firme, ó, tá vendo? Quando eu faço assim, ela faz um barulho na hora que eu solto, então ela é bem firme mesmo, tá? Esse aqui é o pincel chato que eu vou usar, número 4. E esse aqui é um pouco maior para áreas maiores, né, da Keramink, número 14, tá? Não precisa ser exatamente esses números, só que esse menorzinho aqui ele vai ser o mais importante, né, que a gente vai fazer mais detalhes. Então não pega um número maior do que 6 para esse daqui. Esse daqui pode ser, não precisa ser exatamente 14 também, pode ser um número diferente de 14, tá? Então aqui estão os pincéis que a gente vai utilizar. Um lápis para fazer a marcação. Espátula, a gente fazer as nossas misturas de cores. Eu julgo indispensável uma espátula porque facilita muito a hora de misturar. Você não tem que estar usando pincel, você perde muita tinta misturando com pincel. Então eu considero a espátula um item indispensável na pintura a óleo, tá? Então ela é meio carinha, mais cara que o pincel, mas vale a pena, né? Porque você perde muito tempo misturando pouca quantidade de tinta se for misturar com pincel, né? E para quem está começando é mais difícil ainda, tá? Então esses são os materiais que a gente vai precisar. Além disso, a gente vai precisar diluente. O diluente, gente, não é óleo de linhaça, tá? O diluente, ele é ou Ecosolve, né? Diluente inodoro, ou essência de terebentina, ou algo do tipo. Não comprem óleo para fazer a diluição da sua tinta. Para esse processo de pintura que a gente vai utilizar, o óleo não vai ser útil, é só o diluente mesmo. Tintas que a gente vai utilizar, certo? Então eu vou usar basicamente 4 cores aqui, 4 tubos, tá? Branco, preto, vermelho cádmio e amarelo ocre. Preto, vermelho e amarelo são da marca Jaules & Jaules e esse branco aqui é da Winsor & Newton. Não precisa ser dessas marcas exatamente, pode ser da marca que você tiver disponível na sua cidade, tá? Ou já tiver disponível, certo? Mas basicamente o importante é a gente ter um preto, um branco, um vermelho, né? Um vermelho bem saturado e o amarelo ocre, tá? O amarelo tem que ser ocre. Por quê? Porque essa paleta aqui é chamada de paleta limitada Zorn, né? É uma paleta bem famosa que vários pintores conhecidos utilizou ela durante muito tempo e fizeram obras magníficas, né? Então a gente consegue fazer várias coisas com essa paleta e também a gente vai trabalhar com a vantagem de, pelo fato de a gente estar trabalhando com a paleta limitada, a gente consegue aprender mais em relação às cores. Então, para a gente conseguir
chegar em determinados tons, a gente precisa manipular só o que a gente tem, né? A gente não consegue pegar um tubo, um verde, por exemplo, e jogar aqui. A gente vai ter que obter o verde a partir dessas cores aqui e eu vou mostrar como. A gente vai precisar também de papel toalha, certo? Papel toalha a gente usa bastante na pintura a óleo. Daí eu já vou pegar 3x3 folhas aqui, dobrar e deixar aqui do lado. E também vocês vão precisar de uma superfície para misturar as tintas, certo? Uma peça de porcelanato, gente, ela é perfeita para você usar como paleta de pintura, porque ela tem uma superfície perfeitamente lisa e essa cor aqui, ela não é um branco puro, ela é uma cor meio creme. Então, se tiver uma pecinha de porcelanato, utiliza aí, né? Ou compra a paleta tradicional mesmo, tá? Eu prefiro usar uma peça de porcelanato, ela tem uma superfície mais lisa do que aquelas paletas tradicionais feitas de madeira, tá? Não recomendo paleta de plástico branca, porque o branco ele atrapalha muito na hora da gente perceber os valores das cores, certo? Então são esses materiais que a gente vai precisar e é isso, mãos à obra. Então eu vou delimitar mais ou menos onde é que vai ficar a maçã. Eu não vou pintar toda a folha, eu vou pintar só uma área dela. Eu vou definir só as delimitações laterais da maçã aqui na esquerda, na direita, na base, no topo. Vou fazer o círculo, uma esfera aqui. Não precisa ficar perfeita o que está lá, certo? Então fiz uma esfera aqui, ó. Demarquei essa área. Vou demarcar a área do caule da maçã, mais ou menos aqui. Traçar uma linha que seria da folha. Como eu falei, não precisa ficar idêntico ao que está lá. Perceba que eu fiz uma forma bem simples, né? Uma esfera, fiz algumas marcações, certo? Tá marcada a minha maçã, não preciso detalhar nesse desenho, né? Vou marcar agora as áreas de sombra e luz só fazendo áreas com lápis, certo? Então aqui na base, a base, se vocês perceberem, ela tá um pouco reta, né? Depois ela sobe aqui, ó. Certo? Sobe aqui. E aqui eu vou marcar toda essa área de sombra aqui, que está na base da maçã. Então toda essa área aqui ela é de sombra. Só fiz uma linha em volta da sombra, não preciso pintar a sombra inteira, certo? Aqui um pouco acima eu vou marcar como se fosse, né, o final ou da mesa ou da linha do horizonte, só para ter uma demarcação da orientação ali de onde termina essa parte da mesa, né, onde a maçã está em cima e onde começa essa parede meio esverdeada lá atrás, né. Aí aqui tem uma folhinha, um verdinho aqui. Essa imagem ela é bem tem um tom bem impressionista, né, e o fundo abstrato. Então a gente vai trazer isso para a pintura também, certo? Pronto, a demarcação bem simples, nada muito complexo, só para a gente saber onde pintar, tá? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a pintura do mais escuro para o mais claro. Sempre a gente vai começar aqui nesse processo do mais escuro para o mais claro, certo? Então a gente vai começar a colocar as tintas na paleta para que a gente comece a pintar, certo? Então eu vou pegar aqui as tintas, ó, pegar o branco, colocar um pouco de branco aqui em cima.
pegar o preto. Todas as 4 cores que a gente falou no início, vocês vão colocar aqui. Pegar o vermelho. E por fim o amarelo ocre. Fechando a nossa paleta Zorn, tá? Agora a gente vai pegar a espátula e vai criar algumas cores a partir dessa, fazendo misturas, tá? Então vamos lá, vou pegar minha espátula aqui. A gente precisa olhar para a nossa referência e ver quais cores a gente vai precisar, certo? A gente vê que na base da maçã tem como se fosse um amarronzado, né? Alguns tons de marrom, fazendo parte da sombra. Depois tem um vermelho bem escuro, depois vermelho mais claro, depois um rosa e assim por diante, tá? E a gente vê também uns tons de verde e verde azulado no fundo e verde nas folhas, certo? Como a gente está trabalhando com a paleta limitada, a paleta Zorn, a gente não tem diretamente o verde, a gente não tem diretamente o rosa, né? E nem diretamente o azul, tá? O que é que a gente vai fazer para obter essas cores? O preto nessa paleta funciona como um azul, tá? Então, se a gente misturar preto com branco, a gente vai ter um azul um pouco mais claro, vai ser um cinza, né? Preto com branco cinza, só que na prática ele vai funcionar como um azul um pouco mais claro. Se eu misturar o preto com o amarelo, ele vai fazer um verde, tá? Se eu misturar o preto com o vermelho, ele vai fazer um roxo. Então você tem que entender o preto nessa paleta como sendo o azul, tá? Então a gente vai tratar o preto como se fosse um azul. Para fazer o verde, então, a gente pode pegar um pouco de preto. Então, veja, eu estou pegando minha espátula, virei ela para baixo aqui, ó, peguei um pouquinho de preto, porque o preto é sempre mais forte na pintura do que as cores mais claras, né? Então, é sempre menos quantidade de preto que eu pego do que as outras. Peguei um pouquinho do amarelo, vou espalhar a tinta. Estou espalhando a tinta aqui, ó. Vou juntar depois. Espalho, junto. Espalho e junto, tá? Ficou muito escuro. Como vê, o amarelo é mais claro e ele é mais fraco também. Eu vou pegar mais amarelo aqui para fazer mais verde, tá? Então vou espalhando aqui, ó, e juntando tudo de novo. Óbvio, eu nunca vou chegar no verde, num tom de verde, igual a um verde puro, ao verde se eu comprasse direto do tubo, né? Se eu tirasse um verde direto do tubo, ele não se compara a esse aqui, tá? Só que a ideia é essa, é a gente obter cores diferentes com uma paleta limitada. Então, vou espalhar, já ficou um verde escuro aqui, bem homogêneo, tá? Na câmera provavelmente não vai estar dando para pegar esse verde, mas aqui ele está bem verde aqui, certo? Então vou deixar ela aqui no canto. Vou limpar aqui. Vou dar uma limpada aqui também para não contaminar minhas outras cores. Então vejam, eu criei um verde escuro aqui para utilizar depois, certo? Na minha pintura. E eu posso usar esse verde escuro, clarear ele depois com amarelo para utilizar ele na pintura, certo? Então vamos lá, continuar aqui a nossa construção da nossa paleta. Sempre, gente, o trabalho na paleta ele é mais demorado do que o trabalho na tela em si, certo? O pintor, ele sempre trabalha mais a paleta do que na pintura, quando se trata de pintura a óleo, né? Então vamos lá. O que é que eu preciso também? Eu preciso de um vermelho escuro, certo? Então para fazer o vermelho escuro é só misturar uma quantidade boa de vermelho, colocar aqui no meio, e pegar um pouquinho de preto, tá? Sempre menos preto, lembre, o preto ele é muito mais potente do que as outras cores, então quando eu vou misturar, escurecer alguma cor com preto, eu coloco bem pouquinho preto, tá?
Ó, formei uma cor escura avermelhada, tá? Se vocês fizerem, vocês vão perceber que ficou meio arroxeado, certo? Lembra que eu falei que o preto funciona como azul. Ficou meio arroxeado aqui, mas não tem problema, eu estou com um vermelho escuro aqui. Vou colocar essa quantidade aqui do lado, certo? Tirar o excesso aqui, ó. Vou limpar essa área novamente para não contaminar minhas outras cores. Papel toalha. Por enquanto eu nem estou usando diluente, tá? Para tirar esse excesso aqui. Estou usando papel toalha mesmo. Certo? Fiz um vermelho escuro, fiz um verde. O que eu posso fazer agora é fazer um marrom, né? Que vai ser utilizado na sombra da base, por exemplo. E tem essa cor meio bege também, né? Meio bege mesmo, que faz parte da base e parte da parede lá de trás. Ok? Então o bege a gente pode fazer com laranja, né? Fazendo laranja primeiro, que seria o quê? Que seria pegar o amarelo, um pouquinho do vermelho, porque o vermelho é mais forte que o amarelo, tá? Um pouquinho do vermelho, a gente vai fazer um laranja aqui. Na gravação aí tá mais avermelhado, tá? Só que aqui, ao vivo, tá laranja, tá? Não tá esse rosa aí que vocês estão vendo, tá bem laranja, né? Então vou fazer esse laranja, certo? E vou pegar um pouquinho do branco para clarear ele e desaturar ele também. Toda vez que a gente adiciona branco, naturalmente a cor fica mais desaturada. Toda vez que eu falar em saturação aqui, gente, é basicamente a intensidade da cor, tá? Por exemplo, esse aqui é o vermelho mais saturado que eu tenho, que ele é direto do tubo, tá? Esse aqui é um vermelho menos saturado, porque ele não está tão intenso assim. Se eu misturar esse vermelho com o branco, ele vai se tornar um vermelho mais claro, porém menos saturado, porque eu fiz uma mistura com ele. Tá? Pronto, vou colocar um pouquinho só mais de branco. Porque esse tom aí ele é bem claro, né? Essa parede aí, a base da mesa. Então, vou fazer esse bege aqui, deixar aquele aqui de lado para a gente usar depois. Limpar a paleta. Limpar a espátula, né? Paleta não, espátula. E agora sim vou limpar a minha paleta, o meio da minha paleta. Veja que eu estou colocando as cores de lado e deixando espaço do meio para eu fazer outras misturas depois, né? Limpei aqui, ó. Faltou o marrom. Vamos fazer um marrom aqui para a gente escurecer, fazer essa sombra da base da maçã. Para fazer o marrom, a gente pode pegar só vermelho com preto e colocar um pouquinho de amarelo. O marrom nada mais é do que um laranja escuro, tá? Então eu vou pegar o vermelho aqui, pegar o amarelo, fazer um laranja, esse meu amarelo ocre está meio ruim, ele não está com uma consistência muito boa.
Mas eu vou usar ele até o fim, que ele foi caro. Material de pintura é caro. Mas é isso aí. Então fiz um laranja, está um pouco mais avermelhado, mas não tem problema, tá? Aí na tela está muito mais vermelho do que realmente é, tá? Aqui no ao vivo está laranja mesmo, um laranja intenso. E vou colocar um pouco de preto para escurecer esse laranja e formar o marrom. Se você fizer essa mistura e ficar muito esverdeado o seu marrom, você coloca mais vermelho, tá? Quer dizer que tem muito amarelo na mistura. Que foi o que aconteceu aqui. Eu estou sentindo que esse marrom que eu fiz ficou muito esverdeado, né? Não ficou um tom bom de marrom. Vou pegar mais vermelho. E mais amarelo ocre, né? Que já acabou o meu aqui. Aí adicionei mais vermelho aqui, para ele não ficar com um tom esverdeado. Eu quero que ele fique com um tom alaranjado escuro, tá? O marrom é um laranja escuro. Agora sim, agora ficou marrom. Vou colocar ele aqui do lado. Aí limpei minha espátula. Vou limpar o centro da paleta. Dessa vez eu acho que vai precisar de um pouco de diluente. Melei um pouco de diluente aqui, né? Peguei um pano, mergulhei ele aqui só a pontinha dele, ó, papel toalha, né? E agora eu vou limpar. Com a paleta de cores pronta, agora vamos começar a pintar. Eu vou pegar o pincel, que é um pouco maior, certo? Tamanho 14, não precisa ser tão grande assim. E vou começar a traçar umas linhas aqui com o marrom, certo? A gente, como eu falei, a gente vai começar do mais escuro para o mais claro. E a parte mais escura é exatamente a base da maçã, certo? Então vamos lá. Eu vou pegar um pouco de diluente aqui. Pegar com a ponta do pincel, só a pontinha do pincel, um diluente. Tirar o excesso do diluente aqui, porque quanto maior o pincel, mais diluente ele pega, né? Não quero muito. E vou puxar, ó, um pouquinho desse marrom aqui para o meio, certo? Viro os dois lados do pincel em movimento circular, para eu sentir a textura da tinta, né? Nesse início a gente quer uma textura bem fluida, a gente não quer uma tinta grossa, com viscosidade, né? A gente quer uma tinta que flua bem, né? E consequentemente ela vai secar mais rápido. À medida que a gente for avançando na pintura, a gente vai colocando camadas mais viscosas, né? Sem diluente, ok? Nesse início a gente você quer uma tinta bem diluída, então você vai peguei só um pouquinho ali com a pontinha do pincel, estou pegando mais um pouco de tinta aqui, ó. A textura que eu quero é essa aqui, ó. Quando eu passo o pincel, ela escorregue bem, tá? Ela não fique travando na hora que eu passo o pincel, certo? Eu quero a tinta bem líquida mesmo. E agora eu vou fazer essa parte de baixo da maçã, certo? Então com a ponta do pincel segurando dessa forma aqui, eu vou traçar como se fosse uma linha, ó, nessa parte de baixo que está sombreada. Em toda essa região.
Onde eu estiver vendo áreas escuras, eu vou colocando esse tom aqui que eu fiz, certo? O caule, você pode perceber que o caule também é um pouco escuro o tom dele, né? Pronto. Daí eu vou pegar o meu roxo, certo? Lembrando, estou fazendo do mais escuro para o mais claro. Vou pegar o roxo que eu fiz, vou diluir ele aqui. Pegar um pouco de diluente, só um pouquinho, tirar o excesso no papel toalha. Pega um pouquinho de tinta, coloco aqui no meio para sentir a textura. Quero uma textura bem líquida no início, tá? Não quero uma textura bem líquida no início, não quero colocar muita tinta na tela nesse momento, nesse estágio da pintura. E aqui, ó, com esse roxo que eu peguei, eu vou colocar exatamente nessas regiões da maçã que estão mais escuras. Que é aqui, ó. Se você fechar o olho um pouquinho, né? Se você cerrar os olhos um pouquinho, você consegue ver os valores, né? Que é justamente essa questão do claro e o escuro. O que a gente está procurando agora são os escuros. Então tem o escuro aqui, ó. Tem uma parte escura aqui na maçã desse lado. E tem uma parte escura na maçã desse lado aqui também, né? Tem um pouquinho aqui, tem uma sombrinha aqui. Aí eu até posso delimitar ela aqui no final. E depois eu venho corrigir, certo? Coloquei o roxo aqui. Talvez um pouquinho aqui mais pra frente. Pronto. Fiz essa primeira camada de escuros, né? Vou pegar um verde bem escuro também agora, que eu tenho, né? Eu fiz esse verde escuro aqui, ó. Mesma coisa. Tá um pouco contaminado com vermelho, mas aí foi erro meu. Eu deveria ter limpado o pincel antes, né? Vou pegar um pouco desse verde aqui, ó. De novo, vou diluir ele um pouco. Bem pouquinho. Diluir ele e vou colocar nessas áreas mais escuras, de verdes mais escuros, né? Que seriam algumas regiões da folha, né? Nessa região aqui tem uma sombrinha da folha também, tá bem abstrato, mas dá pra gente seguir esse padrão que foi feito aqui. Tem o verdinho escuro também na própria maçã, né? Aqui em cima, ó, vocês perceberem, tá? Tem o verdinho escuro aqui, ó. Posso até dar uma pincelada aqui para gerar essa variação, né? De cor nessa sombra. Daí, o que é que eu vou fazer agora? Fiz as regiões escuras. Tem uma região que ela é bem escura, mais escura do que qualquer outra, que é exatamente o encontro entre a mesa, a parte de baixo, né, a base, e a própria maçã. Isso aí é chamado de sombra de oclusão, que é uma sombra bem escura, certo? Então eu vou pegar um pouquinho do preto puro, tá? Eu vou pegar o pincel menor, o pincel 4, começar a trabalhar com ele agora, diluir ele um pouco, peguei um pouquinho de preto. Vou diluir o preto. Então, para diluir eu pego um pouquinho do pincel, puxo um pouquinho da tinta e vou sentindo a consistência dela, né? Nesse estágio eu quero trabalhar com uma diluição bem alta, uma tinta bem transparente, certo? Só para a gente fazer as marcações. Eu vou passando o preto aqui, ó, né? Exatamente nessa base, para escurecer mais. Que a sombra de oclusão, ela é geralmente preto puro ou quase preto puro, né?
Daí vem um pouquinho mais de escuro. O escuro se propaga aqui para baixo, né? Um pouquinho. Posso puxar um pouquinho mais, ó. E um pouquinho mais para cima da maçã, né? Veja que essa tinta de baixo vai se misturando com a tinta de cima e vai criando os efeitos legais, né? Eu vou também colocar um preto puro em algumas regiões desse caule, né? Então eu vou colocar bem aqui em cima, ó, tem o preto puro só para destacar direitinho ele, tá? E vou fazer só o desenho dele aqui, ó. Óbvio, preto puro bem diluído, tá, gente? Para ela se misturar com a tinta de baixo, só escurecer um pouquinho mais a tinta de baixo. A tinta que eu já coloquei. Vou colocar um pouquinho aqui também nessa folha, ó, para dar um destaque. Reforçar aqui a sombra de oclusão. Agora que a gente já adicionou alguns tons mais escuros, vamos partir para os tons médios agora, tá? Que é justamente esse vermelho mais vivo, tem um pouco de rosa ali no meio também, tem um pouco de verde e amarelo, laranja, tem muita variação, né? Basicamente aí no meio da maçã e na base da mesa, a gente vai colocar esses tons médios, tá? Então, evitem nesse estágio trabalhar com a tinta pura, né? A cor muito saturada. Por exemplo, eu quero evitar ao máximo nesse estágio colocar o vermelho puro, certo? Porque o vermelho puro é um artifício que eu vou colocar em alguns pontos para dar esse destaque maior, tá? Então vou desaturar um pouquinho o vermelho para poder aplicar ele, tá? Então vou pegar aqui, ó, vou pegar o vermelho com o próprio pincel, vou pegar ele aqui, ó, colocar ele aqui no meio e colocar um pouquinho de verde, que o verde ele é complementado ao vermelho e ele vai matar um pouquinho o verde é complementado ao vermelho e ele vai desaturar o vermelho, tá? Vai deixar o vermelho menos vivo. Só um pouquinho de verde já é o suficiente, tá? Então, ó, desaturei um pouquinho o vermelho. Agora eu vou usar esse vermelho aqui como tom médio. Então, eu vou pegar o vermelho aqui e vou começar a ver onde são as regiões que eu vou aplicar esse vermelho. Então, vou aplicar aqui embaixo. Consigo clarear ele um pouquinho mais. Para clarear o vermelho, a gente pode usar um pouquinho de amarelo. Tá? Se a gente usar um pouquinho de amarelo, ele não vai para o tom rosa, né? Ele vai para um laranja, certo? Então eu não quero ir para o tom rosa por enquanto, eu quero clarear ele para ir um pouco no sentido do laranja, tá? Pronto, fiz um pouquinho de laranja aqui, vou dar umas pinceladas aqui. A cor não precisa ficar idêntica, o que precisa fazer sentido é o valor, que é justamente o quão claro ou escura é uma cor, certo? Vamos tentar adicionar essas pinceladas aqui nessas regiões que eu estou vendo que tem o mesmo valor, certo? Tem a mesma luminosidade. Aí, ó, eu volto um pouquinho, quando eu volto para pegar novamente a cor, eu misturo ela um pouquinho com a cor para fazer um pouquinho de variação, né? Aí eu volto, misturo mais com vermelho, depois coloco mais amarelo e vou variando a tinta ao longo da pintura para gerar esse efeito interessante de variação de cores, né? Então, ó, voltei aqui para a palheta, misturo um pouquinho mais, não pego a mesma cor que peguei antes, pego só uma variação leve dela, né?
e vou pincelando lá. Por enquanto, eu sei que nada está fazendo sentido, mas confie no processo que vai dar certo, tá? Vou fazer esse amarelo agora, meu laranja, né? A gente já tem um amarelo aqui, que é o amarelo ocre. O pincel está um pouco sujo de vermelho, mas não tem problema, vou fazer um laranja. Colocar ele aqui do lado, ó, vou aproveitar esse vermelho que eu fiz, esse laranja, né? Esse vermelho alaranjado, e vou misturar com o amarelo. E um pouquinho de branco, porque eu quero uma cor agora um pouco mais clara. Então eu quero um laranja um pouquinho mais claro, né? Para fazer essas regiões mais claras da pintura. Então eu vou diluir novamente, né? Porque a tinta está muito grossa ainda. Se eu diluir, ela facilita a mistura. Pegar esse amarelo e pintar nas regiões que eu estou vendo que está em amarelo aqui, tá? Então eu vou dando umas pinceladas. Não precisa ficar idêntico à referência, tá? Você só precisa ver mais ou menos a região que a pintura tem o amarelo. Esse amarelo um pouquinho mais claro, né? Não é o amarelo totalmente luz ainda, mas é quase lá. Daí, ó, já vou pegar esse, tô vendo que tem um verde aqui em cima, né? Vou pegar esse aqui, misturar com um pouquinho de preto, só um pouquinho, para fazer o verde. Daí fiz uma variação dessa tinta que eu já tinha, só que mais esverdeada. Aí eu vou colocar um branco para clarear. Eu poderia pegar o verde, só o verde aqui também clarear, mas as duas formas ia dar certo. Ó, ficou muito branco, pega um pouco mais de preto. Exagerei no preto aqui, né? Que eu exagerei no preto, acabei fazendo um cinza, mas aí eu pego mais amarelo, daí ele vai pro verde. Infelizmente na câmera não está dando para pegar esses tons que eu estou chegando aqui. Mas aqui, acredite, é um verde, tá? Um verde um pouco mais claro. Então vou pegar esse verde mais claro e colocar aqui. Não vai chegar no tom de verde que está ali na pintura, né? Vou colocar mais branco aqui para clarear. Está muito escuro ainda. Vou colocar esse verde aqui em algumas regiões. Aí aqui a ideia agora é ir cobrindo essas áreas claras, né? Área onde tem tela branca ainda, para a gente ir finalizando, a gente ir finalizando essa primeira etapa da pintura. Vou aproveitar esse próprio verde já, cobrir um pouquinho dessas outras folhas aqui, ó, né? Dando umas pinceladas nela. Eu vou fechando mais áreas brancas, né, da pintura. Vou limpar o pincel.
Ok, essa região é uma região de interesse da pintura, né? Que eu preciso colocar aqui uma área mais clara, certo? E nessa região menor aqui, ela tem uma área um pouquinho mais escura, se você perceber, justamente para dar esse volume. Vamos fazer essa área com o marrom, essa área mais escura aí primeiro, né? Vou pegar um marrom aqui bem diluído. Para fazer essa área mais escura. Junto com a sombra, né? Só vou reforçar aqui a sombra do caule e o próprio caule, né? Aí aqui na frente, né, eu vou fazer a parte um pouco mais clara, né, que é esse amarelo, verde, amarelo esverdeado, que é uma região bem clara da pintura. Vou adicionar nesse verde, próprio verde que a gente fez, um pouco de branco para fazer um amarelo meio esverdeado. Só que eu vou adicionar branco, né? E amarelo também, para ele não ficar totalmente verde. Aí eu vou clareando aqui com um pouco de branco. Vou diluir mais aqui, ó. Para facilitar a minha mistura, adicionando mais branco. Porque a luz alta, né? Essa é a região de luz alta, então eu preciso que essa cor aqui esteja bem clara. Daí aqui, ó, a luz alta, ela está localizada aqui, né? E em volta todo esse arco aqui da maçã, certo? Clarear mais essa cor. Perceba que eu vou variando as cores que eu já tenho na paleta, né? Então eu pego um pouquinho, vario, deixo lá, às vezes eu volto para aquela que eu já tenho para pintar em outra área. E assim a gente vai construindo a nossa pintura. Daí aqui, ó, vou dar umas pinceladas bem leves no sentido dessa sombra, para se misturar um pouquinho com essa sombra e fazer essa transição mais suave, tá? Daí aqui, ó, vou pegar mais amarelo para gerar uma variação desse claro aqui que eu fiz, dessa cor clara. Já coloquei mais amarelo, ó, para gerar uma variação. Vou pegar um pouco mais. E vou preenchendo aqui essa parte de cima da maçã, né? Perceba que agora eu estou dando umas pinceladas no sentido, né, do claro para o escuro, tá? Então eu limpo o pincel, pego aqui, ó, bem de leve, do claro para o escuro. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma transição suave entre as cores, tá? Então, ó, dou umas pinceladinhas bem leves nesse sentido, que ela vai fazendo essa transição. Eu gosto de deixar um pouco de pincelada, por isso que eu não faço um esfumado, uma transição bem suave, tá? Mas é importante que vocês saibam como é que faz isso.
Estou tentando destacar bem agora essa parte do que é o caule e o que é a sombra, né, aqui. Porque essas partes são importantes nessa pintura desse objeto, né, da maçã. Perceba que como a gente fechou a área branca e aqui em cima a gente tentou colocar o mais claro, aqui mais escuro, já está dando para perceber um pouco do volume da maçã, concordam? Olha a diferença como está agora, né? Enquanto a gente não fechou aqui em cima, não está dando para perceber muito, agora já está começando a tomar forma o negócio. Então vocês têm que confiar no processo que o negócio vai sair, a gente está muito no início ainda, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. O que eu vou fazer agora é, como eu já tenho mais ou menos o formato de como vai ficar, né, no final, eu vou reforçar, né, alguns desses tons médios que estão aqui em volta, tá? Dentro da maçã. Então eu vou de novo pegar as mesmas cores e vou colocar de novo lá. Agora com a diluição um pouco menor, vou diluir menos, né? Então vou pegar esse vermelho desaturado que eu fiz lá no início e vou reforçar aqui eles, ó, em alguns pontos que tem algumas regiões que ainda está aparecendo a tela branca, né? A folha branca. Então eu vou reforçar aqui, ó, cobrindo essas partes, parte que está muito clara, eu vou escurecendo mais, né? E assim por diante. Pintura é um trabalho de vai e volta. A gente vai, pinta, né? Depois volta, corrige, resolve o problema, vai para outro, resolve outro. E com paciência a gente chega lá. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho aqui, né, para dar uma variação legal, né? Em alguns pontos que ainda tá com a folha branca, né? Vou voltar um pouquinho, ó, desse claro que eu fiz, né, fazendo a pintura negativa, não precisava ficar tão grande assim. Ó, misturando as cores de baixo com a de cima, criando variação. O que eu vou fazer agora, tá, é pintar o fundo com uma cor para que a gente tenha uma percepção melhor de luz e sombra. Como a tela é branca, a gente não tem tanta percepção de luz e sombra aqui, certo? Então eu vou pegar meu pincel maior e agora eu vou pintar em volta de toda a tela com essas cores que estão aí, certo? Então eu fiz esse bege aqui justamente para pintar parte do fundo, né? Que o fundo é um pouco bege ali numa região e outra parte é verde, certo? Então eu vou pegar um bege bem diluído aqui. Ele se misturou um pouco com o verde, mas não tem problema. Tava meio sujo o pincel, né? Então a base da mesa aqui ela é bege, ó, então agora você pode vir cobrindo aqui. Se não quiser preencher toda a tela, não tem problema, só preenche em volta, certo? Da sua pintura. Tem uma variação um pouco para o verde, né, em algumas regiões que eu vou adicionar daqui a pouco.
a gente não tem esse verde intenso, né? Esse verde azulado aí que vocês estão vendo, mas a gente tem, né, um verde escuro aqui que eu vou utilizar ele para pintar esse fundo, tá? Então eu vou diluir bem aqui novamente esse verde aqui e vou pintar o fundo dessa parte aqui, né? Dar uma pincelada aqui, ó. Diluir demais dessa vez. Pegar esse verde. Pintar esse fundo aqui. Para dar um contexto, né? A gente precisa desse contexto para entender bem nossos valores, tá? Perceba aqui, não é o mesmo verde, tá? Mas o intuito dele é ser o fundo da pintura, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Pronto, demos o contexto, vamos colocar um pouquinho mais de definição, certo? Nessa maçã. Por quê? Óbvio, a gente ainda está longe de terminar, tá? Só que agora o que a gente precisa fazer é definir um pouco melhor as linhas, né? Voltar para essas sombras aqui, redefinir essas sombras que a gente fez lá no início, que agora ela não parece mais tão escura do que quando a gente fez, né? Essa linha do caule, as folhas a gente vai redefinir novamente para dar um destaque maior, ok? Então vamos lá, eu vou pegar a minha sombra aqui que eu fiz com o marrom e vou redefinir essa sombra aqui da base, tá? Para dar um destaque maior. Então, ó, mal diluir é a tinta a partir de agora, certo? Mal diluir a tinta. Agora a gente quer uma tinta mais espessa, que ela tenha um poder de cobertura maior. Então vamos lá, fazer essa base aqui, né? Ó, agora eu consigo até ver a textura da tinta na tela, que eu quero uma cobertura melhor, certo? Vou pegar a tinta com mais frequência, você vai ver que ela vai se espalhar menos, então você tem que pegar mais tinta, certo? Porque você vai conseguir espalhar menos ela e você vai acompanhar aquela demarcação que você fez no início. Pode deixar um pouquinho de tela embaixo, tá? Um pouquinho da pintura anterior embaixo, para ter essa variação que também é interessante. Não precisa cobrir toda a região. Vou redefinir novamente as sombras mais escuras do roxo, né, que eu fiz. Então vamos lá, pegar aqui esse roxo não, né, o vermelho escuro, que no fim é um roxo, né. No fim aqui que a gente fez é um roxo na nossa paleta. Então vou aqui, ó, redefinir aqui na base, não diluir a tinta, olhando sempre para a referência e reencontrando esses tons mais escuros de maçã, passando uma camada de tinta mais espessa. Nesse momento eu já vou corrigindo, vendo a forma da maçã, vendo onde faltou colocar sombra, né? Redefinindo algumas sombras, certo? Perceba que aqui, ó, eu aproveitei essa luz, esse tom para definir essa linha de delimitação, ó. Às vezes na pintura nem tem isso aqui, mas eu vim aqui, ó, e fiz uma linha para definir onde é o final da maçã, tá? Dando só umas pinceladas bem soltas também, tá? Porque eu quero manter esse estilo impressionista, né?
Vou pegar o preto puro e vou dar uma pincelada aqui embaixo para voltar com essa linha de oclusão. Essa linha de oclusão, essa sombra de oclusão, ela faz muita diferença na pintura, tá, gente? Muita diferença na definição da pintura. Daí agora eu vou repintar essa folha aqui de cima, que ela desapareceu, né? E a folhinha lá de baixo também. Então eu vou pegar esse verde aqui que a gente fez, vou clarear ele um pouco. Aqui do lado mesmo, né? O meu pincel estava com preto, eu esqueci disso. Vou limpar o pincel aqui. Agora sim, vou clarear um pouco desse verde. Tentar fazer um verde um pouco mais claro ao lado desse verde que a gente já fez. Pronto, agora está um verde um pouco mais claro. Vou fazer algumas regiões aqui dessa folha. Dessa daqui de baixo também. A de baixo é bem abstrata, né? A gente vai nas pinceladas mais soltas mesmo. Daí eu vou pegar o verde um pouco mais escuro para dar um destaque. Tudo isso sem diluir muito a tinta. Lembrando que agora eu quero poder de cobertura. Inclusive, esse verde que eu fiz, ele não está escuro o suficiente para eu poder fazer os escuros dessa folha, né? Então, eu vou pegar um pouco de preto e misturar com esse verde, para eu poder destacar melhor essa folha aqui. Mesma coisa essa de baixo, né? Vou usar um pouco desse verde misturado com preto para destacar algumas regiões dela. Estou limpando meu pincel, que agora eu vou pegar cores claras e vou transicionar, né? Eu estava pegando uma cor escura, agora eu vou pegar uma cor um pouco mais clara. Que é o amarelo, certo? Pegar esse amarelo aqui, ó. Vou misturar ele com um pouco de branco. Que eu quero destacar novamente as regiões claras da maçã. Aqui, nessa parte externa, eu quero definir bem essa linha externa da maçã. Então eu vou, ó, destacando bem essa linha externa, né, para delimitar o final dela, dando as pinceladas mais soltas em algumas regiões, que eu estou vendo que tem um pouco de amarelo. Daí, ó, só com o pincel sujo, eu vou pegar aqui, ó, e com um pouquinho de diluente, diluir esse branco, né? Peguei o branco puro com o pincel sujo de amarelo e vou fazer um amarelinho bem claro, né? Quase branco, ó. Só sujei ele com um pouquinho de amarelo, né? Mas é quase branco. Daí eu vou tentar pintar novamente essa região aqui, ó. Passar aqui, certo? E
destacar mais as regiões que tem luz, né? Perceba que como a tinta está molhada ainda, você pinta e não fica igual ao que está na paleta, tá? Essa é a ideia. Você vai pintar, passar por cima e vai clarear um pouco, porque você está misturando com o que está embaixo. Aí isso gera um efeito interessante que nem uma pincelada sua vai ser igual a outra, né? Então eu vou gerando essas pinceladas aqui, ó. Vendo as regiões onde está um pouco mais, preciso clarear mais, para ir colocando essa tinta, certo? Começando a tomar mais forma, né? Aí eu fico nesse vai e volta, né? Até começar a sair um pouco a minha pintura mais, né? Então vamos lá. Vou pegar o bege, ó, delimitar melhor essas regiões, né? Pintando o fundo aqui. Vou pegar o marrom para destacar melhor o caule, né? Pegar o marrom aqui, ó. Vou tentar desenhar melhor esse caule aqui. E eu vou usar o próprio bege para fazer a parte clara do caule, que seria só um pontinho de luz, né? Um detalhezinho de nada. Para dar uma luzinha ali nele. O reflexo aqui não está ajudando, né? Mas está ficando assim, ó. Vou escurecer novamente, né? Com os roxos, com o vermelho escuro aqui, ó. Essas regiões que precisam ser escurecidas aqui na pintura, né? Eu vou procurando as regiões onde precisa escurecer. Nesse momento eu vou pegar o vermelho puro, tá? Vermelho puro. E vou dar um destaque em algumas regiões que eu acho que precisa desse vermelho puro, ó. Veja que essa é a primeira vez que eu estou trabalhando com vermelho puro, né? Aí a gente vai pincelando aqui, sempre misturando com a própria tinta que está embaixo, né? E procurando as áreas onde precisam e um pouco mais de saturação, né? Veja que eu não utilizo muito o vermelho puro, né? Só utilizei algumas regiões que eu acho que precisam de destaque.
Misturo com a tinta que está embaixo também. E agora eu vou fazer um rosa misturando o vermelho com o branco. Para fazer essas regiões que estão um pouco mais rosa aí na pintura, né? Que é justamente uma linha, né, que começa aqui e vai subindo com algumas pinceladas aqui, ó. E ela acaba aqui nessa parte. Para fazer essa, como se fosse esse reflexo, né, na maçã. Vamos definir melhor essa divisão entre a maçã e o fundo, tá? Vou pegar o verde. Quero escurecer mais esse fundo, né? Quero escurecer mais esse fundo, ó, então vou definir melhor ele, certo? Pegar agora a tinta sem diluir. Pintar aqui. Perceba que enquanto eu estou pintando aqui, eu estou corrigindo uma forminha ou outra da própria maçã que eu sei que não ficou legal, né? Por exemplo, eu acho que ela ficou muito alta aqui, eu já puxo um pouquinho mais para baixo e assim por diante. A gente vai corrigindo. Pintura é sempre a gente está resolvendo um problema, né? Sempre a gente vai estar resolvendo alguma questão da pintura. Pintar é resolver problema também. Você acha que pintar vai solucionar o seu problema? Se pintar, você vai arrumar mais problema para resolver. Só que esses problemas são satisfatórios de resolver, né? Aqui eu vou dar um destaquezinho também, ó. Certo? Vou dar um destaque também no bege aqui. Delimitar melhor a divisão entre maçã e fundo no bege, né? Ó, vou pintar aqui o bege, ó. Mistura um pouco com o verde, não tem problema. O fundo aqui é abstrato mesmo. É bom que gera variação. Olha só que resultado legal a gente chegou, né? Escurecendo o fundo, a luz e sombra da minha maçã já tem um destaque bem maior, né? Daí eu vou pegar aqui, ó, o branco puro, certo? O branco puro. E vou dar só uma pincelada nessa luz alta aqui, ó. Tem uns pontinhos bem específicos, né, de luz alta em algumas regiões da maçã. Aí eu faço isso colocando o branco puro sem diluir.
Aqui eu só dei uma puxadinha para fazer essa luz de reflexão aí que tá aí, né? Mas aí eu volto a fazer os brancos puros, tá? Então, com essa seção a gente chegou nesse resultado aqui. A gente ainda consegue corrigir um pouco melhor dessa forma, né? A gente ainda consegue corrigir um pouco melhor dessa forma. Você vê que essa parte da maçã está muito maior, né, do que o outro lado. Então a gente consegue corrigir isso pintando o fundo, né? E a gente vai fazer isso na próxima aula. Mas esse foi o resultado aqui que a gente chegou hoje.